Olá pessoal do Me Salva, continuando então nossa série de aulas sobre eletrostática. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a lei de Coulomb. Então antes da gente discutir exatamente a lei de Coulomb em si, eu queria revisar um pouco os conceitos de diretamente proporcional e inversamente proporcional. O que são duas grandezas diretamente proporcionais? Por exemplo, se A é diretamente proporcional a B, a gente representa isso assim, tá? A diretamente proporcional a B. E o que isso significa? Basicamente significa que elas são grandezas que andam juntas. Como assim? Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Só, se A é diretamente proporcional a B, quer dizer que sempre que o B aumentar, o A vai aumentar junto na mesma proporção. Por exemplo, se o valor de B multiplicar por 2, eu sei que o valor do A também vai multiplicar por 2. Mais ou menos isso. E grandezas inversamente proporcionais são exatamente o contrário. A gente representa assim, tá? A seria inversamente proporcional a B. A gente inverte uma delas, tanto faz qual. Isso quer dizer o quê? Que elas andam ao contrário. Se o B aumenta, o A diminui, e se o B diminui, o A aumenta, na mesma proporção. Por exemplo, se o valor do B multiplica por 2, o valor do A iria dividir por 2. Acontece ao contrário. Se o B dividisse por 3, o valor do A iria multiplicar por 3. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Tá, e daí? E daí que a questão é a seguinte, tá? Vamos, por exemplo, isso vale para qualquer fórmula de física, tá? Mas vamos pegar aqui a lei de Coulomb de exemplo. Se eu tenho duas cargas, a força entre elas é K vezes o valor da primeira, o valor da segunda, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Para qualquer fórmula de física, tá, gente? Para que serve uma fórmula? Isso é uma coisa meio importante. As fórmulas não servem só para tu substituir valores e achar uma resposta, tá? As fórmulas são muito mais profundas do que isso. Olhando para a fórmula, a gente pode interpretar elas para saber exatamente como que cada valor influencia, tá? E isso é muito mais profundo do que tu só achar uma resposta. Tu sabe traduzir o comportamento da natureza. Então, olha só, o que eu quero dizer com isso? Isso vale para qualquer fórmula de física, tá? Pensa no que tu quer achar. Por exemplo, aqui eu quero achar a força. Tem uma formulinha. Tudo que está em cima na formulinha é diretamente proporcional. Ou seja, eu quero achar a força. Essa fórmula me diz que a força é diretamente proporcional aos valores das cargas. O que isso significa? Que se eu aumentar o valor das cargas, o valor da força aumenta na mesma proporção. Então notem que sem substituir valores, eu já sei dizer como que as cargas influenciam na força. Quanto maiores as cargas, maior a força. E tudo que tiver embaixo numa fórmula, gente, é inversamente proporcional. Quer dizer, o que influencia o contrário? Só olhando para a fórmula, eu sei dizer que a distância é inversamente proporcional à força. Se a distância aumenta, se eu afasto as cargas, o valor da força entre elas diminui. Então, só olhando para a fórmula, eu sei dizer que a força é inversamente proporcional à distância. Tudo que acontece com a distância acontece ao contrário com a força. Na verdade, é importante perceber que tem um quadrado aqui, tá? A força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a distância não só influencia ao contrário, como ela influencia ao quadrado. Se a distância multiplica por 2, ou seja, eu pego duas cargas e eu coloco elas no dobro da distância, a força vai sofrer influência ao contrário, então ela divide, mas ao quadrado. Ela não divide por 2, ela divide por 2 ao quadrado, por 4. Se a distância multiplicasse por 3, a força iria dividir e por 9. Entenderam a lógica? Se, por exemplo, a distância divide por 5, ou seja, eu peguei duas cargas e coloquei elas no 1/5 da distância, a distância ficou 5 vezes menor. Se a distância divide por 5, a força multiplica e por 25 ao quadrado. Então, tudo o que acontece com a distância acontece ao contrário e ao quadrado com a força, tá? A distância influencia ao contrário e ao quadrado. Isso é muito importante da lei de Coulomb. Então, vamos fazer uns exemplos aqui, tá? Para ver como é que a gente poderia aplicar isso numa certa situação. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples aqui, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui duas cargas mais 1 Coulomb. Mais 1 Coulomb, elas estão separadas de 1 metro.
qual que é o valor da força entre elas? Lembra, a gente tem que saber desenhar e achar valores. Essa força é de repulsão, inclusive o mesmo exemplo que eu fiz na aula passada, né? Então, vamos achar o valor da força. A força é K, se for no vácuo, 9 vezes 10 na 9, vezes o valor da primeira, vezes o valor da segunda, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Isso vai dar 9 vezes 10 na 9 newtons. Esse é o valor dessa força. Se, por exemplo, agora eu pego essas cargas e coloco elas a, vou dizer, mais 1, as mesmas cargas, só que agora eu vou colocar elas a 3 metros uma da outra. Eu afastei elas. O que vai acontecer? Se eu quiser, eu poderia só calcular de novo, tá? 9 vezes 10 na 9, coloco a distância 3, eu faço a conta de novo. Mas não precisa. O que está mudando dessa situação para essa? De 1 metro para 3 metros, só o que aconteceu daqui para cá foi que a distância multiplicou por 3, né? Se a distância multiplica por 3, a força divide por 9. Então, sem fazer conta, se antes a força era 9 vezes 10 na 9, eu sei que agora a força vai dar 1 vezes 10 na 9. É só pegar esse valor e dividir por 9. 9 dividido por 9 vai dar 1. Então, é muito importante saber lidar com esse tipo de proporção, tá? Até porque existem muitos exercícios que não te dão valores. Eles só te dizem, a distância dobrou, o que aconteceu com a força. Então, nem sempre tu vai poder calcular. Tu tem que saber interpretar a fórmula, saber dizer o comportamento que essa fórmula está expressando. Inclusive, a gente pode tirar dessa fórmula um gráfico, tá? Se eu fosse, por exemplo, fazer um gráfico do valor da força conforme eu mexo na distância entre as cargas. O que eu sei? Se, por exemplo, eu estou numa certa distância, eu tenho uma certa força, só isso. Para essa distância, vamos dizer que a força é isso aqui. Tem um pontinho do gráfico. Se eu pegar o dobro da distância, o que eu sei? Que vai dar 1/4 da força, né? Então, no dobro da distância, dá 1/4 da força de antes. Se eu pegar o triplo da distância original, eu sei que vai dar, aqui foi f sobre 4, que ficaria f sobre 9, né? 1/9 da distância original, que vai influenciando ao contrário e ao quadrado. Se eu fosse fazer vários pontos para esse gráfico, tá, gente? Esse gráfico iria ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Então notem que esse gráfico mostra o comportamento da força em relação à distância, que a força é inversamente proporcional à distância. Esse gráfico está representando isso aqui. Porque conforme eu pego valores maiores de distância, isso aqui me mostra que eu estou pegando valores menores de força. Alguns livros chamam esse gráfico de uma hipérbole cúbica, tá? Matematicamente esse nome não faz muito sentido, mas enfim. É interessante saber o formato desse gráfico também, é comum aparecer. Mas então tá, por essa aula era isso, tá? É muito importante vocês lembrarem desse conceito aqui, diretamente proporcional e inversamente proporcional, porque isso vale, de novo, para qualquer fórmula de física. Tudo que está em cima é diretamente proporcional com o que tu quer achar, tudo que estiver embaixo é inversamente proporcional com o que eu quero achar. Fórmulas não servem só para tu substituir e achar valores. As fórmulas te dizem o comportamento das coisas, te dizem como é que cada coisa influencia. Isso é muito mais profundo, tá bom? Então tá, muito obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado e até a próxima.